Fala aí pessoal, eu me chamo Júnior, estamos aqui para mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos falar de tabela dinâmica, um assunto tranquilinho. Logo de início eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixa o seu like para que isso nos ajuda muito. Então vamos lá. Bom, já deixei uma tabela organizada aqui, é a mesma que eu utilizei na última aula e ela vai nos dar uma base ideal para organizarmos a tabela dinâmica e vocês entenderem como que funciona a estrutura da tabela dinâmica para organizar ela. Então vai ser uma tabela dinâmica simples para vocês entenderem como funciona o processo e futuramente vocês poderem treinar mais e evoluir cada vez mais, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos uma base de dados simples, tá? Onde eu tenho algumas informações como segmento, nota fiscal, país, produto, unidades vendidas, total de vendas e por aí vai. E aí, com base nessas informações, nós vamos criar uma tabela dinâmica. Como que nós vamos fazer isso? Para criar a tabela dinâmica, você virá aqui em cima em inserir tabela dinâmica. Perfeito? Você pode clicar direto aqui. O sistema vai abrir para você esse menu, essa tela, onde você tem que preencher duas coisas. O intervalo, que corresponde às informações que serão lidas pela tabela dinâmica, ou seja, da tabela que você vai utilizar. E se você vai criar uma nova planilha ou vai colocar a tabela dinâmica numa planilha existente. Eu vou te explicar o que significa isso. Então vamos começar selecionando intervalo. Então vamos pegar aqui, ó, todas as informações que estão aqui atrás. Vocês viram que ele já selecionou aqui. E eu vou selecionar nova planilha. Feito isso, clique em OK. O que ele faz? O Excel cria uma nova aba. Ela acrescentou a planilha número 1 aqui. E com esse quadrinho, e apresentou para você logo em seguida campos da tabela dinâmica aqui do lado direito. Tá? Se eu fechar aqui, eu vou excluir isso aqui para refazer. Excluir. Eu vou repetir o processo de outra forma. Selecionei primeiro, inserir tabela dinâmica, da tabela ou intervalo. Ele já marcou o intervalo que eu selecionei, tá? Que é um intervalo selecionado. E aqui a diferença vai ser o seguinte, eu vou utilizar uma tabela existente. Nesse caso, ele vai perguntar para você o local. Em vez de criar uma aba nova, eu virei aqui mesmo. Ó. Chegar aqui para o lado, selecionar uma célula qualquer e vou pressionar OK. O que ele faz? Ele vai colocar a tabela dinâmica exatamente utilizando o intervalo a partir da célula que você selecionou. Eu selecionei a célula Q2, você vê que ela é a primeira célula do intervalo, e a partir daqui vai ser a nossa tabela dinâmica. Feito isso, nossa tabela dinâmica está aqui, nós vamos começar a trabalhar com ela. Como vocês viram, tem uma série de informações naquela tabela que podem nos auxiliar. Então nós vamos começar com algo simples, tá bom? Vamos fazer o seguinte, digamos que eu queira saber qual valor total de vendas por país. Vou utilizar essas duas colunas aqui. E aí, como que você faz isso? Na tabela dinâmica é tranquilo de você fazer isso. Quando você clica sobre, você já selecionou o intervalo e clicou em tabela dinâmica. Então ela está aguardando as orientações. No momento que você cliquei sobre ela, ele aparece essas informações, esse quadro onde você vai organizar as informações da forma que você quer. Então você tem aqui esses quadros que se chamam filtro, colunas, linhas e valores. Tá? Filtro, como o nome já diz, você vai filtrar os dados. Eu vou explicar como isso funciona. Colunas são as informações que ficarão dentro da tabela dinâmica organizada em colunas. Tá ok? E linhas é autoexplicativo, são as informações que ficarão na primeira coluna representadas nas linhas. Tá? E valores, como o nome já diz, são os valores que você vai somar, seja valores financeiros, seja valores
quantitativos, e aí vai depender da configuração e do que você está querendo naquele momento, certo? Então vamos lá. Voltando, nós vamos levantar qual foi o total em vendas por país, certo? Então vamos lá. Cliquei na tabela dinâmica. Eu quero saber por país, então país no meu caso vai ser a minha linha. E eu vou colocar o total em vendas. Tá aqui, ó. Clicou e arrastou. Simples assim. Perdão, valores. Simples assim. Ele já organizou para você. Ah, posso botar em coluna? Pode. Vamos ver como é que fica. Olha como é que ele fez. Ele jogou os países aqui, ó, cada um numa coluna. Aqui é o totalzão e aqui o valor da soma dos valores por país. Eu prefiro esta organização. Acredito que fique melhor. Mas vai do gosto do freguês. Se você quiser fazer dessa forma, você faz. Ou, normalmente, né, quando você está fazendo isso numa empresa, no seu trabalho, da forma como a pessoa para quem você estará preparando o relatório lhe peça. Isso aí é algo que precisa ser dito. É simples dessa forma. Arrastando e fazendo. Usando ainda o filtro, nós temos a opção de acrescentar os valores de uma seguinte forma. Aqui você tem o filtro, vamos fazer de uma forma melhor. País como filtro e o produto. Então nós temos o total de faturamento em vendas. Para esses produtos nós temos esses valores. Só que o país está total. Está vendo aqui? Você pode filtrar isso. Eu quero saber, por exemplo, o total da França. E você vê que o valor muda substancialmente. Você também pode alterar isso para uma outra estrutura. Eu quero os países por colunas. E aí você tem... Vou tirar o filtro. E aí você tem nas linhas os produtos e seus valores, e nas colunas os países. Então você sabe que careteira, não sei como fala isso, na Alemanha vendeu esse valor, no México esse valor, nos Estados Unidos esse outro valor, e aqui ele te apresenta o valor total daquela linha. Algo tranquilo, sem problemas nenhum. Perfeito? Digamos que você queira saber agora, por produto, a quantidade vendida. Então você vai tirar o total de vendas daqui e você vai puxar unidades vendidas. E aqui você tem as unidades que foram vendidas naquele país. Você pode ainda formatar esse número. De repente ele está num formato que não te agrada. E aí você vai lá e ajusta ele da forma que você preferir, da forma que for melhor para o seu entendimento, ou que faça mais sentido para o negócio o qual você está representando, estudando ou apresentando. Perfeito? Outra coisa que nós utilizamos muito na tabela dinâmica é você fazer montagens agrupadas. Então, nesse caso aqui, eu coloquei dois campos dentro de uma mesma, dentro da linha, por exemplo. E aí aqui o que eu tenho? Eu fiz a segmentação por país, que é por países, e também por produtos. Então você consegue enxergar quais foram os produtos vendidos e suas quantidades por país. E ele nos traz um subtotal aqui em cima que também pode ser editado. Tá? Você vindo aqui em tabela dinâmica, em design, você consegue habilitar ou desabilitar e mexer também no layout dela em algum nível. Isso aqui eu vou deixar para você pesquisar e avaliar de acordo com a sua necessidade, tá? Brincando com isso. Por exemplo, eu posso desabilitar aqui os totais gerais, que é lá no final, tá vendo? Ele tirou aqui, ou acrescentar, habilitado para linhas e colunas. Aqui, ó, ele acrescentou, certo? Subtotais estão aqui, ó, são os subtotais. Eu posso desabilitar os subtotais.
E eu tiro eles ou permito que eles apareçam. Perfeito? Ó. E aí você vai brincando, editando a própria formatação dela, tem outras coisas que você vai mexendo. Mas isso eu vou deixar por vocês. Seguindo, não menos importante, você precisa saber também que é importante na tabela dinâmica você fazer a organização por datas. E para análise isso é bem importante. Então você vai utilizar a data no campo colunas. E aí você tem já a segmentação aqui automática por ano. Ele puxou por ano. Porém, se você clicar nesse mais, ele vai abrindo. Então do ano ele abriu para trimestres. Em trimestres, meses, dias. Nesse caso só tem um dia aqui, mas ele vem abrindo. Porém, se você clicar com o botão direito, você pode pegar e fazer a seleção, agrupar da maneira que você preferir. No caso, eu vou colocar apenas meses e anos. E ele fica dessa forma. Perfeito? Ah, não quero saber 2013. Não tem problema, você clica aqui e você pode filtrar. Eu quero somente 2014. E aí você tem todas as informações de janeiro a dezembro relativas ao ano de 2014 por país, a produção de cada produto. No nosso caso é venda, na verdade, de cada produto dentro daquele mês, dentro de cada país. Então você sabe que no mês de março, a Amarilla vendeu para o Canadá 888 unidades. É isso aí, galera. Se eu substituir isso aqui pelo valor de venda, pelo total em vendas, você vai ter o valor financeiro. Como eu mudei a formatação está diferente. Mas vamos ajustá-la para valor financeiro. Então você vai ter o valor financeiro aqui. Ah, não quero que exiba o total. Vem design, subtotais, não mostrar subtotais. E assim você vai personalizando a tabela dinâmica conforme a sua necessidade. Ah, eu quero ver os valores somente do México. E ele vai apresentar para você somente os valores do México. Ah, eu consigo colocar soma do total, do valor financeiro de vendas, junto com as unidades vendidas? Sim, você consegue, você pode fazer isso. E aí ele vai discriminar para você soma de unidades vendidas, soma de total em vendas. Então, da Amarilla foram 2.000 unidades vendidas. Design, deixa eu organizar isso aqui, que senão não vai dar certo. Aqui, geral. 2.629 unidades vendidas, ao valor total de R$ 52.580. E aí você só tem que ter cuidado de formatar a informação de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu campo de atuação. Então é isso, pessoal. A tabela dinâmica, a finalidade é exatamente essa. Você possui uma base de dados da onde você vai reorganizar as informações de forma prática e rápida para obter novas informações, fazer novas análises e recuperar informações, ler informações que na base original fica muitas das vezes inviável, porque aqui nós estamos sintetizando em poucas linhas uma base pequena, mas que tem pelo menos 700 linhas, tá? E é essa a ideia da tabela dinâmica, permitir que você consiga reorganizar as informações para que você consiga ter uma forma mais objetiva, você consiga de uma forma mais objetiva atingir o seu resultado e conseguir ler as informações que aqueles dados têm para passar para você. Beleza? É isso, galera. Obrigado mais uma vez. Continua assistindo os vídeos e semana que vem tem novidade para vocês. Tchau, tchau.